Jader, eu anotei aqui uma informação que me pareceu extremamente importante, que você começou a fazer júri lá em 96. E em 2008 nós tivemos uma alteração praticamente quase total do procedimento do Tribunal do Júri. Nessa vivência desde 96 no Tribunal do Júri, como é que você vê o Tribunal do Júri hoje? Com esse novo melhor, alguns pontos que poderiam ainda melhorar, alguns pontos positivos do procedimento anterior do Tribunal do Júri que eram melhores e acabaram. Eu tenho, quanto a isso, até jogando um pouco mais, que um dos grandes pecados da reforma de 2008 foi acabar com um dos recursos mais importantes que se tinha no processo, que era o protesto por novo júri. E acho que é uma discussão principalmente para quem faz para júri. O júri hoje está em voga, televisionado, enfim, sempre esteve, mas hoje cada vez mais com a publicização. Queria que você nos comentasse um pouco dessa vivência desde 96 no Tribunal do Júri. Como é que você vê o Tribunal do Júri hoje? Mais maduro? A sociedade compreende a importância dele? O risco que se tem nessa hiper exposição do Tribunal do Júri? Como é que você enxerga isso hoje? Quando eu fui fazer esse primeiro júri, eu já carregava nas costas alguns júris. Não só os da faculdade, de assistir, mas os da vida anterior, né? Os de casa. Então, quando eu cheguei no júri, eu já tinha muito júri vivido, experimentado, né? E inclusive de atuar, estar ciente de qual era a acusação, qual era a defesa. Quando eu cheguei lá, eu já estava... já tinha um caminho vivido no júri. Então, quando eu estudei a legislação e quando eu percebi que eu ia trabalhar ali realmente no plenário, eu ia fazer os processos, trabalhar com essa... eu tive que fazer a crítica da legislação e de como ela era colocada em prática. E eu percebi, nesse período inicial, que eu tenho uma ritualística muito grande. São muitos atos regrados, cuja legalidade, né, a ser observada impõe procedimentos de parte a parte muito específicos, né, sem os quais tu acaba incorrendo na nulidade. Então, o promotor levantava, antes de 2008, ia fazer o trabalho de plenário e ele esquecia de ler o libelo crime acusatório. O que acontecia? O júri era nulo. O sujeito esqueceu o libelo. E aconteceu comigo. Os quesitos antes de 2008, quisitar uma legítima defesa, era um suplício. E aí uma legítima defesa putativa. E aí o excesso culposo em legítima defesa. E múltiplos réus, né? Nossa, e com as várias séries. Isso era uma coisa que acabava com o sujeito cardíaco, ele ali era o teste de ferro dele. Tinha que passar por, às vezes, 12 quesitos para resolver uma tese, né? Ou se houvesse acumulação de tese, então aí a coisa ia para legítima defesa real e putativo. Se não foi real, então se foi putativo, e aquilo se desdobrava em centenas de quesitos. E, bom, uma das coisas mais claras para mim é o seguinte: eu preciso entender esse negócio para não errar. Qual é o meu objetivo? Estudar a técnica jurídica, a legislação, a aplicação dessa legislação, a dogmática, para não errar, para a falha ser sempre da acusação, ou enfim, do outro lado. Eu preciso saber o que eu vou fazer a cada tempo. E aí vem aquela história da gente pensar, vamos colocar então numa espécie de checklist tudo o que a gente precisa fazer para não esquecer nada no Tribunal do Júri. Eu fui fazer isso. Agora há pouco, inclusive, para lançar um curso de júri nosso lá da escola, eu fui fazer um checklist. Aí eu me dei conta que quando eu acordo em casa, eu começo o júri. Quando eu acordo e eu começo a me lembrar do que eu vou... Por quê? Porque eu vou escolher uma roupa para fazer esse júri. Isso já começa a ter importância. Eu vou separar algumas coisas de casa que eu vou usar, né? No nosso caso, por exemplo, o meu parceiro de júri a vida inteira é o chimarrão, que tem que ser usado com reserva, que tem que ter um cuidado para não virar aquilo um elemento
para não atrapalhar, enfim e tal, mas é algo que acalma, que dá uma certa... Eu gosto de tomar bastante água, então o ritual de chimarrão tem um efeito comigo. Isso é algo que já importa. Mas dali, dessas coisas mais simples de dentro de casa, a gente começa dentro do escritório, o que falta. E na chegada ao fórum. E eu não falei nada ainda de legislação. Estou falando da nossa vida, né? Do cotidiano nosso, preparação, coisas importantes. O réu está com a roupa já? Lá? Já está certo? Ou ele vai com a roupa da laranja, preta, a azul, aquelas roupas de penitenciário? A beca por cima, e dá para ver, já entra algemado, tirar a algema na frente dos jurados. A algema do réu, isso já foi visto, já está ok, as testemunhas todas já estão ok, eu não cheguei no fórum ainda. Então eu percebi que nós temos uma técnica jurídica importantíssima que não se separa da prática, não há uma prática e uma técnica, há uma técnica que orienta a prática, ou então o meu checklist está todo vazado, está todo errado, eu não estou me dando conta de uma série de coisas e estou resolvendo no improviso aquilo que aparece na minha frente e que eu olho e, né, no ímpeto eu resolvo. O réu está algemado, ok, e agora? O réu está com a roupa da penitenciária, certo, e agora? Né? Então, se eu não fizesse um estudo muito cuidadoso disso, eu ia ser toda vez assaltado pela realidade. Fui para o direito penal, para o processo penal, com uma gana de nunca deixar algo acontecer sem que eu estivesse já sabendo, prevendo. É uma coisa muito importante, assim, a cada processo, a cada plenário de júri, eu sempre estou atento ao que está acontecendo, eu sempre sei, ou pelo menos prevejo, estou sabendo o que vai acontecer em seguida. No júri da Botkiss, para quem quiser acompanhar isso que eu estou dizendo, olhe os primeiro, segundo, terceiro dia, e olhe a partir do terceiro, quarto, quinto dia, a minha mesa de trabalho, o que tinha em cima daquela mesa e quem estava ali naquela mesa. Olha quantas pessoas estavam e a postura dessas pessoas. Reflexo do anterior, né? Do antecedente. De uma vida inteira. Quem fala disso bem é o Alexandre Moraes da Rosa, né? Quando ele fala no guia na teoria dos jogos aplicada ao processo penal e ao penal, ele fala do que circunda o fato, o que circunda o caso concreto, né? Ele diz que é bem importante isso para o efeito decisório. Da gente perceber que nada daquilo ali pode estar acontecendo sem a gente... Né, sem um motivo e sem uma consequência. Sem a gente estar lidando com essas coisas todas. Né? Então eu esvaziei a mesa de qualquer coisa que não fosse importante, não precisava estar ali, porque tudo que é supérfluo atrapalha, incomoda. As pessoas, e uma equipe grande, maravilhosa comigo, e que obviamente, naturalmente queria estar ali comigo, todo mundo queria estar ali discutindo e fazendo. Eles entenderam perfeitamente, porque conhecem também o meu estilo e porque entendem a questão da vaidade, né? Sabem isso, que quando existe um objetivo, esse objetivo não é nunca o de exposição pessoal ou de vaidade, né? Então todos, é fácil de observar a diferença da minha mesa para as outras e da atuação nossa fixa em tudo isso que está acontecendo. Passa 2008, vem uma reforma, entre aspas, para simplificar e agilizar. Essa palavra, agilizar, ela é extraordinária no processo penal. Toda vez que ela vem, eu sinto um frio na espinha. Isso que eu ia fazer essa observação. Agilidade no processo penal. Quando se fala, vamos andar mais rápido, vamos agilizar, vamos fazer alguma coisa... um cafezinho, ótimo. Alguma coisa das garantias vai ficar para trás. E aí 2008 vem com essa ideia de agilizar e acaba não se faz aquilo que é simplificação de quesitos, ok, né? Com alguns problemas sérios. Eu escrevi um livro na época e falei disso. Muitas mudanças importantes não aconteceram. A gente continuou com o recebimento da denúncia anterior à defesa escrita, quer dizer, então para que fazer uma resposta se
a denúncia já está recebida, né? Eu vou fazer uma resposta que é mais uma indicação de prova. Ok, mas se eu estou fazendo indicação de prova, por que eu vou fazer indicação de prova se a prova não foi feita da acusação ainda? Então deixasse a indicação de prova para depois. Perfeito. E aí a grande discussão que não foi feita e que precisa ser feita atualmente, eu acho que o juiz de garantias vai antecipar essa discussão, que é o seguinte: todo caso precisa ser oral, não só caso de júri. A experiência chilena é extraordinária. Agora, em janeiro, a gente está organizando já uma turma para ir ao México. A experiência da Argentina está sendo nesse caminho, do Uruguai também. O Brasil continua engessado, travado, insistindo nesse sistema inquisitorial, escrito, cheio de papel inútil, processos com uma quantidade absurda, e agora nem de papel mais porque o papel era bom de trabalhar. Agora são bytes, e os bytes... eles são mega, né? São terabytes. São terabytes de informação inacessível, porque a gente sabe, né? Antes tu tinha o teu álbum de fotografia, filmes de 12, 24, 36 poses. Tu mandava revelar, recebia o papel e guardava nos teus álbuns de fotografia. Sabe o que acontecia? Quando as pessoas vinham na tua casa, tu mostrava as fotografias dessas pessoas. Pega 30 mil fotos do teu iPhone agora para mostrar. Tu não tem mais fotos. A gente não tem mais fotos. A gente tenta achar uma foto num mar de fotos e não consegue. A gente está inundado de informação de tal maneira que a gente não consegue ter acesso a ela. Então, o processo penal, o desafio hoje é trabalhar com essa quantidade de informação, né, que nos chega de uma maneira absurda, e o processo penal perde muito a cada dia em que, por obra do ministro Fux, nós não conseguimos discutir o juiz de garantias. O que vai acontecer com o júri? O júri, se tudo der certo nesse processo acusatório, com o juiz de garantias e tudo mais, nós vamos trabalhar com a prova feita na presença do julgador. O que isso quer dizer? O juiz de direito vai ter que fazer a prova e o jurado vai ter que ouvir a prova. Suprime a primeira parte do júri, que leva anos para discutir se o cara vai a júri ou não, para depois fazer outra fase, onde tudo reabre, né? Já está dizendo que nós vamos perder aquela fase em que nós conseguimos empurrar o processo lá para frente. Os advogados adoram empurrar o júri para frente. Quando o réu está solto. Quando o réu está solto, para discutir se aquilo vai a júri ou não. Quando nós somos advogados de júri, o júri é uma garantia processual, constitucional processual, enfim, é algo que não se escolhe. Nós não temos o júri por escolha, porque se tivesse ninguém ia querer. Eu acho a garantia mais esdrúxula, né? Incrivelmente esdrúxula que nós temos, porque tu não escolhe, se pudesse escolher não queria, tem uma primeira fase que é para fugir da segunda. Então, para rever o júri hoje, nós vamos ter que pensar numa revisão de todo o processo penal. Eu tenho uma posição um pouco divergente dessa. Eu ainda acredito na primeira fase do tribunal do júri. Eu só acredito, e até trazendo isso, que a questão é, de fato, a sua ele estar desvirtuado. O fato da primeira fase estar desvirtuado para não servir para que ela nasceu, que é exatamente o controle de acusações efetivamente infundadas ou com baixo standard probatório. Eu acho que um dos grandes, um dos grandes vilões dessa história que precisa ser debatido, e eu acredito que aqui eu acho que vamos ser todos unânimes, um princípio que sequer existe base normativa para ele, que é o indúbio pro societate. Ele, eu acredito que seja um dos grandes... Mas não é nem princípio, né? Não é, exatamente. Ele é um dos grandes vilões, porque ele não tem base normativa. Você procura, eu acredito que o Jade vai concordar conosco, ele não tem base normativa. E nem tem enunciado dele. Ele não tem base normativa, de fato se esforça muito para buscar uma base do princípio do indúbio pro societate, chega a se utilizar, me parece, da própria figura do júri, né, da competência do júri para o julgamento de uma garantia, para retirar exatamente a outra garantia, que é o devido processo legal. E me parece que, no caso do procedimento, é o desvirtuamento, por esse princípio de indúbio pro societate, que timidamente, a jurisprudência parece, eu apenas digo que parece, querer rever isso, principalmente com uma coisa que é óbvia, né, não se aceitar que uma pessoa seja levada a júri basicamente com a prova que sequer passou pelo contraditório, mas é muito tímido ainda. Então, realmente eu tenho muito medo dessas mudanças. Assim, você falou dessa mudança que teve
a respeito do protesto por novo júri. E assim, eu vejo que algumas coisas vêm para pior. Essa eu sabia que viria para pior. Porque quando existia o protesto por novo júri, e isso aconteceu em caso meu, pessoal, eu fiz um processo de júri, onde o nosso cliente, eu e meu sócio fizemos esse júri, e ele na época foi condenado. E o juiz, e era um conhecido juiz, e não foi a primeira vez que ele fez isso, ele condenou a 19 anos, 11 meses e 29 dias. Por quê? Isso para mim é uma clara fraude processual. Acontecia muito. Isso para mim é uma clara fraude processual. E não era só aqui, eu pesquisei, eu vi que em vários locais acontecia. E a gente conseguiu anular o júri, teve novamente, mudou e aí sim botou, até que colocou mais de 20 anos e a gente conseguiu anular de novo, porque foi uma pena maior do que o do primeiro. Isso era um caso extremo, né? Você querer aumentar a condenação, torcer por recurso da acusação para aumentar a pena para você ter um direito. Aumenta para poder fazer de novo. E um outro fato que veio, assim, a meu ver, assim, que imaginou-se que seria uma vantagem, que seria um enaltecimento do direito de defesa, do princípio da inocência, foi quando se implementou no Código a possibilidade das cautelares diversas da prisão. Uhum. Quando se implementou isso, imaginou-se, agora ninguém vai ser mais preso, vamos colocar cautelares. E ao contrário, quem era preso antes continua a ser preso, e quem ia em liberdade sem nenhuma cautelar está sob medidas cautelares. Hoje não se existe.